Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Mistérios Curiosos. Hoje vamos fazer um vídeo bastante diferente. Vamos contar um pouco do lado maligno da força. Vamos contar a história de Lúcifer. Roda a vinheta. Bom, gente, nesse lado eu vou deixar... Bom, desta vez eu vou deixar de lado a questão religiosa e vou tentar aplicar apenas na história, para que vocês possam conhecer um pouco mais sobre a história de Lúcifer. Para quem não sabe, eu já contei também a história da Bíblia do Diabo e também outras histórias bastante macabras. Então isso seria um vídeo apenas para informar sobre esse tipo de entidade, para que vocês possam conhecer. Então, vamos começar do início? Bom, com certeza você que já fez catequese ou leu a Bíblia, com certeza já deve ter ouvido a história de Lúcifer. Então eu vou descrever ela aqui no canal. Bom, para quem não sabe, Lúcifer significa anjo da luz. Então ele era um grande anjo ordenado por Deus para ordenar diversas coisas no céu. E como ele era um anjo considerado bastante orgulhoso por ter tamanha beleza e ter a capacidade de mudar as suas formas, ele acabou se equiparando a Deus. E já no segundo dia da sua criação, quando Deus criou a terra e o céu, o que acontece? Ele acabou duvidando de diversas coisas de Deus. E nesse aspecto, acabou juntando vários anjos para virem do seu lado. E devido à criação do homem, ele acabou gerando uma grande inveja, dizendo que o homem era a imagem de semelhança de Deus. E ele, como foi criado primeiro, acreditava-se que ele era superior aos homens. O que aconteceu? Ele acabou tentando entrar em guerra com Deus. E acabou perdendo todas as suas asas. É aí que foi criado o inferno. Sendo assim, Lúcifer acabou despertando uma grande inveja dos homens e vem prejudicando sua vida desde o início dos tempos. Então eu vou colocar um pequeno vídeo bem informativo para que vocês possam conhecer um pouco dessa história e quem sabe tirar algumas dúvidas. Existem muitas versões que narram a trajetória desse anjo que se rebelou contra o seu próprio Criador. Hoje você vai conhecer uma dessas versões. Não existia nada até que Deus, em 7 dias, criou tudo. Os livros sagrados não indicam com precisão quando os anjos surgiram, mas acredita-se que esses seres divinos foram criados no segundo dia. Os anjos foram divididos em hierarquias. As principais legiões eram os arcanjos, guerreiros responsáveis por missões extraordinárias, os querubins, a segunda classe angelical mais importante e os responsáveis pela estabilidade do universo, e os serafins, os seres angelicais mais próximos de Deus. Entre todos esses seres celestiais, um se destacava. Seu nome era Lúcifer. Lúcifer era um querubim e era uma das mais perfeitas criações de Deus até então. De todos os anjos, ele era o mais inteligente, o mais belo e um dos mais poderosos. Em latim, as palavras lux, que significa luz, e ferre, que significa carregar, unidas formam a palavra Lúcifer, aquele que carrega a luz. Lúcifer foi escolhido pelo próprio Criador para ser o querubim guardião do Altíssimo Trono Divino e ficou responsável por guardar a glória de Deus. Para que ele pudesse executar suas tarefas com perfeição, Lúcifer tinha sob o seu comando 1/3 de todos os anjos. Certa vez, enquanto caminhava pelo Monte Santo, esse poderoso querubim viu seu reflexo nas pedras, e depois de muito refletir, percebeu que era superior a todos os outros seres. Desde então, Lúcifer começou a demonstrar interesse em ter a mesma glória divina que seu Criador.
Aos poucos, o seu coração foi corrompido pela inveja e pelo orgulho. Bom, então para que a gente possa analisar que para que o mundo viva em um equilíbrio, o que acontece? Sempre existe a guerra entre o bem e o mal. Então sempre quando tem uma força superior à outra, sempre acontece um desequilíbrio no nosso mundo. Principalmente quando ocorrem algumas guerras, doenças, aí vem os supostos castigos de Deus. Então tente não levar muito para esse lado religioso, porque isso leva a uma discussão muito mais ampla, porque cada doutrina tem a sua forma de interpretar, a Bíblia. Então no contexto histórico, eu estou utilizando simplesmente algumas fontes que estão sempre disponíveis na internet. Então se você quer algum tipo de história muito mais aprofundada sobre isso, tem muitos livros que determinam qualquer tipo de conhecimento bem mais detalhado sobre a história verdadeira de Lúcifer. O que eu estou apenas apresentando aqui no canal é aquilo que a Bíblia nos diz e que ela nos apresenta através de alguns contos do Apocalipse e de outros testamentos. Lúcifer passou a ter o desejo de ser reconhecido como um ser semelhante a Deus, e começou a persuadir vários anjos, os fazendo questionar o Criador. A instabilidade já pairava sobre o paraíso. O estopim da lendária Guerra Celestial ocorreu no 6º dia da criação. Nesse dia, Deus criou a sua imagem e semelhança, o homem. Em uma assembleia, Deus então pediu para que todos os anjos, que também tinham livre-arbítrio, louvassem a nova criação. Lúcifer, que já se achava superior aos demais seres divinos, se recusou prontamente ao pedido de seu Criador. O arcanjo Miguel, insatisfeito com a atitude do irmão, questionou: "Quem aqui se acha superior ao Todo-Poderoso?" Lúcifer se levantou e se retirou da assembleia junto com os demais anjos orgulhosos. Mais tarde, naquele mesmo dia, ele se reuniu com seus seguidores e preparou a rebelião que mudaria para sempre a história divina e humana. Lúcifer estava pronto para tentar erguer seu reino acima das estrelas de Deus para exaltar a sua glória. Uma de suas aparições bastante curiosa foi quando Lúcifer acaba se transformando em uma serpente e acaba oferecendo a Eva. O que acontece? Eles são expulsos do paraíso. E é graças a isso eles pagam o pecado até hoje. Então, todos nós, a gente sempre passa por algumas situações que são bastante curiosas durante a nossa vida. Acontecimentos, fatalidades, às vezes algo que poderíamos evitar algum tipo de acidente. Então existem muitos contextos que definem o que são anjos e o que são demônios. Nós apenas passamos por provações. Durante a nossa vida, a gente sempre acaba encontrando qualquer tipo de dificuldade para tentar conquistar as coisas. Então, muitas são difíceis, outras são fáceis. O que depende é o valor que nós damos a elas. Aí o que acontece? Nos dias de hoje, como estamos sofrendo bastante, tanto no contexto de acontecimentos, tragédias da natureza, quanto guerras, supostas guerras que podem acontecer no futuro. Isso tudo pode ser um grande teste de capacidade dos homens em se organizar numa sociedade pacífica. Mas parece que dá na nossa natureza, que vivemos em constantes guerras desde o início dos tempos, principalmente uma guerra religiosa, o que acontece? As pessoas acabam se matando entre si. Tudo por um objetivo em comum, a sua própria religião. Pois as pessoas são cada vez mais egoístas e querem sempre ter algo mais. Ou seja, querem conquistar o outro, pensam em si mesmos e ignoram que as outras pessoas também têm as suas opiniões, têm as suas crenças. Então vivemos num mundo cada vez mais individualista. Agora voltando sobre essa questão da história do Lúcifer, se você for pesquisar aí, você vai ver inúmeras fontes bem interessantes que remontam desde a antiguidade sobre a sua história. E essa é a mais básica, eu achei interessante colocar aqui no nosso canal para que vocês possam conhecer. Então, se você for analisar alguns livros do Apocalipse, que constam na Bíblia,
Com certeza você vai ver com relação à história do dragão de 7 cabeças que aparece na Bíblia. Então, esses contextos são como se fossem algumas metáforas, o que depende simplesmente da nossa interpretação e o que pode acontecer ou não no nosso presente, ou quem sabe isso pode acontecer no futuro. Então, tudo é uma questão de interpretação. Devido a Deus ter rebaixado Lúcifer para o inferno, o que aconteceu? Muitos anjos foram com eles e foram criado o inferno, onde muitas almas que são pecadoras acabam descendo lá para baixo e acabam pagando muito caro por isso. Então a gente tem que sempre pensar em ter uma vida honesta, sempre com alguns objetivos em comum, sem prejudicar as pessoas. O que depende é basicamente da sua cabeça, saber diferenciar o que é certo e o que é errado. Bom, quando houve essa guerra no céu, onde Lúcifer estava se equiparando a Deus, o que acontece? O arcanjo Miguel acabou juntando a horda de outros anjos para guerrear justamente com Lúcifer. E esse foi um dos famosos casos explicados na Bíblia, onde esta batalha acabou fazendo com que muitos anjos fossem considerados caídos, ou seja, que fossem até o inferno. Após esta derrota, Lúcifer prometeu corromper a raça humana, através de muitas outras situações. Então, sempre quando as pessoas passam por provações durante a vida, quem sabe não seria Satanás tentando influenciar você a fazer alguma coisa errada, não é mesmo? E te levar diretamente para o inferno. A guerra celestial estourou e Deus então designou o arcanjo Miguel para combater Lúcifer. Não existe relato de como foi esse conflito, mas provavelmente causou um caos sem precedentes. Afinal, até então não existia o bem e o mal. Não existia dor e nem sofrimento. Lúcifer se transformou em um dragão. Alguns livros descrevem um dragão gigante de 7 cabeças e 10 chifres. Não se sabe quanto tempo durou essa intensa batalha. O que sabemos é que Lúcifer e seus aliados caíram perante o arcanjo Miguel e foram expulsos do paraíso. Lúcifer passou a ser reconhecido como Satanás, que em hebraico significa adversário. Apesar da derrota na Guerra Celestial, Lúcifer foi atrás de sua vingança e tentou atingir Deus por meio da sua recém-criação, Adão e Eva. Lúcifer se transformou em uma serpente, entrou no jardim do Éden e persuadiu Adão e Eva, fazendo com que provassem o fruto da árvore da vida. O casal, que desfrutava da paz e abundância, foi expulso do jardim como castigo por desrespeitar a ordem divina. Começou assim a jornada dos seres humanos e a eterna batalha entre o bem e o mal. Então, após ele ser rebaixado até o inferno, ele acabou jurando que tentaria afetar diretamente a vida do homem, o que ocorre isso até hoje, pois a gente sempre acaba passando por muitas dificuldades durante o nosso decorrer da nossa vida. Nada é fácil, não é mesmo? Então, todos nós, quando trabalhamos, a gente sempre passa por uma grande batalha por dia, tanto no aspecto de família, profissionalismo. São muitas provações que a gente sempre acaba passando. Então é sempre bom a gente sempre valorizar tudo que a gente faz na nossa vida e sempre fazer as coisas corretas. Bom, gente, um vídeo bem rápido, espero que vocês tenham gostado. Eu tentei trazer algumas informações básicas para que vocês possam conhecer um pouco desta pequena história. Muitas pessoas vão acreditar que eu sou um pouco satanista, mas na verdade eu não sou. Eu simplesmente acredito em tudo que você possa imaginar. Tanto de que existe o mal, que existe o bem, que existem coisas sobrenaturais. Agora, cabe a você saber o que é certo e o que é errado, não é mesmo? Então, nos próximos vídeos aí, com certeza você vai ver bastante coisa bem interessante, coisa bastante curiosa. Porque os temas que eu vou abordar no decorrer do canal vai te surpreender cada vez mais. Porque são temas bem interessantes, poucos vídeos relataram sobre isso. Então, eu pretendo futuramente, para quem não sabe, fazer um especial sobre Chico Xavier, contar um pouco sobre o acidente de Roswell, o ET de Varginha, que mais?
Operação Prato. Então tem temas muito interessantes que a gente pode falar muito aqui no nosso canal. O que demanda são tempo, um estudo aplicado e fazer esses roteiros desses temas, que dão muito trabalho também. Beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, clique em gostei para ajudar na divulgação do nosso canal e se inscreva para receber as nossas atualizações. Até a próxima, galera. Obrigado, valeu. Bom, tinha que estar de preto aqui, né, para fazer um negócio assustador, né? Até a próxima, valeu.